Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Hino ao amor. Falam do amor os poetas, os enamorados, os saudosos. É preciso, porém, viver de e para o amor. Ele urge ecoar em nossas vidas, em nossas mãos, em nosso caminhar. As palavras já não o traduzem. Os que sofrem e padecem, os aflitos e esquecidos, aguardam um amor silencioso, que não ostenta, que não se impõe, apenas acolhe e aquece a alma. Texto para análise. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. Creio que o capítulo 13 seja um dos textos mais famosos de Paulo, lido por muitos. Uma poesia profunda e bela, falando-nos do amor, ou como algumas traduções trazem, da caridade. Apresenta-nos então a oportunidade de estudá-lo, de refletir sobre suas palavras e metáforas, aprendendo e refletindo sobre o amor em nossas vidas, sobre a aplicação destes dizeres em nosso dia a dia. E o faremos com calma, com zelo, dividindo-no em 3 ou mais partes, a fim de que quando lemos novamente ele nos ofereça novas cores, nuances, sons, sentimentos que o estudo aprofundado permite. 1 Coríntios 13 divide-se em o hino ao amor, versículos 1 a 3, a natureza do amor cristão, versículos 4 a 7, e a supremacia do amor, versículos 8 a 13. Vejamos a primeira parte em que afirma a superioridade do amor acima dos dons espirituais, dos mistérios, do conhecimento, da elevada dedicação. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. No grego antigo, língua que Paulo utilizou para escrever este texto, usava-se 3 expressões para traduzir a palavra amor: eros, philos e ágape. Enquanto o primeiro e o segundo, eros e philos, tratam do amor romântico e do amor de amizade ou familiar, o último trata do amor de Deus por nós e em nós. Segundo a Bíblia do Peregrino, aos termos gregos correspondentes eros e filia, Paulo preferiu o menos frequente e mais neutro, ágape, porque não canta o amor conjugal como no Cântico dos Cantos, nem o amor de camaradas que Davi cantou, nem outros amores humanos, ainda que nobilíssimos. Canta o amor que o Espírito de Deus, de Cristo, infunde no cristão, ainda que em algumas de suas manifestações coincida com as de outros amores, a origem e a finalidade os transcendem. Agora, imagine conhecer todos os idiomas, todas as linguagens existentes na Terra, ainda
possuir a mediunidade, ser capaz de ouvir espíritos de luz, anjos, as palavras de Paulo. Seria algo fantástico, impressionante. Vejam o que Champlin nos diz. A vereda do amor cristão e o caminho por excelência que nos conduz à obtenção dos dons espirituais e não algo a ser contrastado com eles. Naturalmente que essa ideia também expressa uma verdade, pois é através do amor que o uso dos dons espirituais deve ser controlado, bem como é através do mesmo que os dons espirituais precisam ser desenvolvidos, conforme também é esclarecido no 13º capítulo desta epístola. Isso porque Paulo conclui que esta pessoa que falasse todas as línguas seria como um metal que soa ou sino que tine, ou seja, um som desarticulado. Barclay nos diz que uma característica do culto pagão, em especial do culto a Dionísio e Cibele, era o choque e o retinir dos símbolos e o som bronco das trombetas. Até o desejado dom de línguas não era melhor que a gritaria do culto pagão se o amor estava ausente. Vejam que Paulo coloca o amor como condição para que o dom existente, falar todas as línguas, seja ou não algo inspirado por Deus, afirmando que a ausência do amor o equipara a um culto pagão. Isso é muito importante e merece nossa atenção, porque muitas pessoas com uma inteligência aguçada têm adentrado na seara cristã, oferecendo demonstrações de profundo conhecimento. Falam com maestria, conhecedores de diversas línguas, adentram em detalhes que poucos alcançariam, e nós, meros mortais, nos maravilhamos diante de tais manifestações de conhecimento. O que Paulo nos adverte, porém, é que isto pode ser apenas um metal que tine, um culto a si mesmo, ao seu intelecto. Há que se observar o amor, pois sem ele, este conhecimento está adoecido, falta-lhe algo. O seu desenvolvimento não teve o alicerce do amor. Emmanuel comenta este versículo. Ceifa de luz, compreensão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Paulo, 1 Coríntios 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, se falam nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transportar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que a casa possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isto de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma, não se desvaire em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal, tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé,
a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Sigamos com o segundo versículo. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Paulo continua enumerando os dons que eram encontrados na comunidade de Corinto, e novamente coloca o amor como condição primeira para que tudo seja válido. Sem amor nada seria, afirma. Qual a razão do amor estar neste patamar tão alto? Poderíamos pensar que a ciência fez muito pela humanidade e raramente pensamos que o cientista ou o inventor estava agindo com amor. Assim, ressaltamos a sua genialidade, o seu intelecto. Preciso, assim, refletirmos se concordamos com Paulo e o que em nossa vida demonstra esta concordância. Se acreditamos que sem amor nada somos, isso deve refletir diretamente em nossa conduta. Vejamos o comentário de Champlin sobre o amor. Definição do amor. Qualquer pessoa que tenha estudado ao menos um mínimo de filosofia analítica sabe que palavras como essa não podem ser definidas, tal como a própria vida é indefinível. Todas as nossas definições são funcionais ou descritivas, e não definitivas. As declarações abaixo sugerem as formas que tais descrições podem assumir quando se aplicam ao amor. 1. E desejo em sua forma pura pelo bem-estar dos outros. É isso sem se importar se o nobre desejo de Deus em favor da redenção humana, Deus é amor, ou se é o amor que um ser humano tem por outro. É uma modalidade de louvor e exaltação, reconhecimento de valor de outro, como se dá no caso do amor que o homem pode ter por Deus. É o enchimento de um homem com um elevado ideal ou dedicação, como sucede quando um homem serve ao próximo ou a Deus. É a adoração prestada a outrem. É isso sem importar-se do homem para com Deus, ou se de um homem para com outro homem. O amor ao próximo consiste em querermos para o próximo o mesmo que queremos para nós mesmos. Por conseguinte, o amor consiste em estimarmos ao próximo como estimamos a nós mesmos. A autoestima leva-nos a cuidar de nossa própria pessoa, protegendo-a, providenciando o que lhe é necessário, sacrificando-nos por seu bem-estar. Quando cuidamos do próximo como cuidamos de nós mesmos, amamos essa pessoa como a nós mesmos. E se esse amor ao próximo não atingir esse nível, então o nosso amor será proporcionalmente débil. O amor no sentido cristão e divino é uma obra moral ou um fruto espiritual do Espírito Santo no nível da alma. Portanto, é um produto divino, parte integrante de nossa transformação segundo a imagem de Cristo, através da influência do Espírito de Deus. E dessa maneira que esse ágape se torna verdadeiramente divino, por ser divinamente produzido e por imitar o divino. E nesse processo de transformação operado pelo Espírito, que se forma em nós aquele mesmo amor que domina a natureza do Filho de Deus. Em outras palavras, é assim que passamos a participar de sua natureza moral e, por esse intermédio, de seu espírito de amor. O amor é a comprovação
da espiritualidade. Desejas para os outros aquilo que queres para ti mesmo? Serves ao próximo com o real desejo de ajudar? O teu altruísmo aproxima-se de igualar-se ao teu egoísmo? Se puderes responder afirmativamente a essas perguntas, então já terás um bom grau de espiritualidade. Mas se tuas respostas estiverem de ser negativas, não será uma pessoa espiritual. E se não fores uma pessoa espiritual, nem ao menos serás uma pessoa regenerada. O amor é a base de toda demonstração de espiritualidade, pelo que o amor deve governar os dons espirituais, servindo de solo onde os dons sejam cultivados. Este capítulo foi escrito especificamente para demonstrar esse fato. O amor é uma virtude tão grande que é melhor que qualquer dos dons espirituais. Se simplesmente estás preparando para servir aos outros, já serás maior do que aquele que fala em línguas ou que profetiza. Porém, se estiveres servindo ao próximo mediante o uso de dons espirituais, com base no amor cristão, então mais profunda ainda será a tua espiritualidade. Amar é servir ao próximo e, ao mesmo tempo, amar é servir a Deus. Diante destes conceitos de amor, buscamos também os esclarecimentos de Emmanuel quanto ao caminho da doutrina espírita. Doutrina e aplicação. Lição 1. Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Multiplicamos as assembleias cristãs, quais a desta noite em que elevamos o coração ao altar da fé renovadora. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de há quase 2000 anos. Profundas transformações políticas assinalam o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Em toda a comunidade planetária, e acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Este é o plano a que os novos discípulos são chamados. O momento, por isto mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento. Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não prevalece a plataforma doutrinária tão somente. Imprescindível renovar o coração, convertendo-o em base de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. O Espiritismo, na condição de mera fenomenologia, é simples indagação. Dispensável reconhecer, entretanto, que as respostas do céu às perquisições da terra nunca faltaram. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos de nossa jornada evolutiva. Edificar um castelo teórico ou dogmático, onde a mente repousa à distância da luta, constitui apenas fuga aos problemas. Evasão delituosa de quem recebeu do alto os dons sublimes do conhecimento, para que a bênção do Senhor se comunique a todos os homens. Esta razão que nos compele ao chamamento novo. A morte do corpo não nos desvenda os gozos do paraíso, nem nos arrebata os tormentos do inferno. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor, quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. A sepultura não é milagroso acesso às zonas de luz integral ou da sombra completa.
somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a se traduzirem por mistérios mais altos. Transformemo-nos, pois, meus amigos, naquelas cartas vivas do Mestre dos Mestres a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Indaguemos, estudemos, movimentemos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esqueçamos do amemo-nos uns aos outros. Como o Senhor nos amou. Sem amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aquele sim que tange, sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Não valem divergências da interpretação os setores da fé. Estamos distantes da época em que os filhos da terra se dirigiram ao Pai com idêntica linguagem, porquanto para isto seria indispensável a sintonia absoluta entre nós outros e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos. O amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa. O mundo atormentado atravessa angustioso período de aflição. Permanemo-nos desse modo em Jesus, para que a tormenta não nos colha de surpresa o coração. Abracemo-nos na obra redentora do bem, já que não é possível por enquanto a derrubar as fronteiras que separam os templos veneráveis uns aos outros. Nossa época é de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio fácil das nações e de avanço da medicina em todas as frentes. Contudo, é também de lágrimas, reajustamento e luta. Entrelacemos as mãos o testemunho da luz e da paz que nos felicitam. Lembremos-nos de que somos os herdeiros diretos da confiança e do amor daqueles que tombaram os circos do martírio por 300 anos consecutivos. Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalharemos, entretanto, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrestre não vos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer as sagradas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por fim, então, o terceiro versículo deste primeiro trecho do capítulo 13. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que empregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo enumera os dons de socorro comum nas comunidades primitivas e até nos dias atuais, em que pessoas eram designadas para atender aos que sofriam e necessitavam de ajuda de ordem material. O auxílio ao próximo, a caridade assistencial necessitam de empatia. Para que a minha ajuda seja efetiva, seja realmente algo que auxilie, preciso me colocar no lugar do outro, sentir sua dor, sua aflição e buscar medidas para resolver o problema. Sem esta visão amorosa, que se preocupa com a miséria alheia em seu aspecto mais profundo, corre-se o risco de ajudar para a autopromoção, ou até mesmo para desencargo de consciência, e isto é um perigo para ambas as partes, a que ajuda e a que é ajudada.
Nenhum dom pode produzir bons frutos se não estiver alicerçado no amor. E por esta razão Jesus colocou o amor como lei máxima a ser cumprida pelos homens. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um hino ao amor, profundo e belo, que nos auxilia a refletir sobre o nosso mundo mais íntimo, o mundo das intenções, dos propósitos, das justificativas. Há muitos homens que parecem bons para o mundo e que não alcançam este crivo que Paulo nos oferece. Cada um poderá avaliar a si mesmo e proceder à corrigenda, trilhando um caminho reto, em que o amor é a condição maior para tudo o que se faz e se deixa de fazer. Emmanuel comenta este terceiro versículo e com ele encerramos o estudo de hoje. Material de construção, doação e atitude. Coloca o próprio coração na dádiva que fizeres. Reveste de amor as tuas ações de bondade, a fim de que os irmãos caídos em penúria se levantem ao toque de tua influência e nunca se vejam ofuscados ou deprimidos diante das virtudes que porventura possa demonstrar. Foi o apóstolo Paulo quem proclamou com sabedoria: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os necessitados, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.